Paulo capturou um menor de idade acusado de liderar uma quadrilha que furtava condomínios em São Paulo. Ele tem 17 anos, foi apreendido e agia sempre da mesma forma. Empurrava o portão e em seguida se identificava como parente de um morador. Quando o porteiro liberava a entrada, ele seguia até o imóvel, arrombava a porta do apartamento, levava tudo que ele conseguia carregar e deixava o edifício tranquilamente. O adolescente é investigado por pelo menos, atenção, 40 ataques a condomínios. Menor infrator, bandido, delinquente que deveria estar recolhido na Fundação Casa, em um estabelecimento prisional, fora do convívio em sociedade, porque é uma verdadeira operação enxuga-gelo. A polícia vai lá, prende, ele volta e comete crime. A polícia vai lá, prende, ele volta e comete o crime. A polícia vai lá e prende, e assim sucessivamente, mais de 40 vezes, invadindo condomínios de São Paulo para levar objetos de valor. Não há legislação no mundo equiparada do Brasil onde um adolescente, um bandido, um criminoso dessa natureza possa ter tanto benefício como aqui no Brasil, viu, Cláudio Humberto? Pois é, Pedro. O Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é talvez o principal instrumento que virou, o principal instrumento de impunidade de menores bandidos, criminosos, né, quando foi criado lá décadas atrás, 30, 40 anos atrás, foi considerado um avanço extraordinário, um exemplo para o mundo inteiro, etc. e tal. Só que hoje é o contrário, é um exemplo do mal, né? É um exemplo do que não se deve fazer para conter, para impedir a ação de criminosos de menor idade, né? Que eles proliferam no Brasil numa proporção e num número muito maior do que em qualquer outro país. Por quê? Porque eles sabem que tem, né? Já sabem que tem a certeza da impunidade. Eles nunca serão punidos, a não ser que cometam um crime de grande comoção social. Aí o juiz fica com vergonha de soltar o delinquente, o bandido, e vai mantendo ele ali em alguma instituição, etc. e tal. Mas isso é algo que não passa dos 2, 3 anos, se tanto, né? Se tanto, são raríssimos os casos. O que é comum mesmo é a autoridade simplesmente libera bandidos de maior idade, porque não ia liberar bandidos de menor idade, tendo à disposição um instrumento tão poderoso quanto o ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. É preciso que o Brasil tenha coragem de rever isso e fazer como fazem os países desenvolvidos. O crime é que deve ser punido, independentemente de quem o cometeu. E deve ser punido com o rigor e a penalidade atribuída na proporção do mal que o crime causou. Um bandido de 17 anos, ele é tão bandido, ele é tão perigoso quanto um bandido de alguns dias mais velho, talvez um ano mais velho no máximo, né? Aos 18 anos, quando ganha a maioridade. No Brasil, o que nós temos é uma ignorância completa e uma covardia do poder público, né, em relação a esse assunto. Projetos até existem, são apresentados na Câmara, no Senado, mas o que nós assistimos é senadores e deputados que assumem relatoria ou a presidência de uma sessão que avalia projetos assim, eles por ignorância, por preguiça, com medo de ofender as pessoas, mas sobretudo em razão da pressão do lobby de ONGs e de outras entidades igualmente ignorantes, né, que se dedicam a esse tipo de causa, de defender bandido de menor idade, só em razão da menor idade, as propostas acabam se transformando em letra morta, vão para o arquivo. O mestre disso, recentemente, foi o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele simplesmente não permitiu que se votasse. Nem isso, nem para respeitar os cabelos brancos dos colegas senadores, né? Ou o dever que os senadores têm de discutir, de avaliar, de votar. Também Davi Alcolumbre, o atual presidente, ele na Comissão de Constituição e Justiça também engavetou muita coisa nesse sentido. Há propostas apresentadas na Câmara que levaram 28 anos para chegar ao plenário da Câmara. Tudo isso em razão exatamente dessa ignorância generalizada, o oportunismo e a lacrolândia em que se transformou o Brasil.
Ô Cláudio, não é possível, né? E é claro que a gente sabe que existe lobby, ninguém é inocente aqui. Não é possível que esse lobby dessas ONGs, que nós também deveríamos saber quem financia essas ONGs, de onde vem o dinheiro, né, para essas instituições todas, elas tenham mais peso no Congresso Nacional do que a grande maioria dos brasileiros. Em pesquisas que são realizadas dos mais diversos institutos, hein? Aqui não precisa nem pegar instituto A, B, C, não precisa nem questionar o instituto. Qualquer um deles, nos últimos levantamentos, nós temos uma maioria esmagadora cobrando a redução da maioridade penal. Até porque o brasileiro já entendeu o seguinte: nesse ECA que você mencionou, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós protegemos, entre aspas, né, da punição os menores de 18 anos com a seguinte alegação: eles não têm a mesma capacidade de entender o delito praticado, por isso vamos colocá-lo em outra situação e não daqueles que têm mais de 18 anos. Hoje, um jovem de 17, de 16, de 15, de 14 anos tem plena capacidade de entender. Esse argumento caiu absolutamente por terra. Até porque, com mais de 16 anos, ele pode votar. Quer responsabilidade maior do que essa? Então, nós damos a autoridade para ele civil na hora do voto e tiramos a penal na hora que ele tem que ser responsabilizado. E nesses casos que nós estamos tratando aqui, vocês sabem, para ir para a cadeia hoje, ficar preso no Brasil, tem que fazer muita força. Nós contamos aqui o bandido que foi liberado há poucas semanas com 400 quilos de droga dentro de uma aeronave. E o juiz federal que foi responsável por essa decisão nem investigado está. Ele está seguindo com as suas decisões. Não houve um procedimento do Tribunal Regional Federal, e é preciso explicar aqui que ele não é um juiz vinculado ao Tribunal de Justiça de São Paulo, ele é um juiz federal que atua na Justiça Federal em São Paulo, então responde ao Tribunal Regional Federal aqui da região de São Paulo. Não houve a corregedoria, um procedimento para investigar esse magistrado. Não é de saltar os olhos uma decisão como essa? Isso sem falar do Conselho Nacional de Justiça, né? E ontem nós trouxemos aqui uma lembrança, aliás, do CNJ, que foi a história de dificultar os policiais que localizam bandidos da saída temporária em São Paulo que estão em desconformidade com a legislação. Então esses pontos, sabe, eles são cansativos, nós estamos cansados já de falar, mas não vamos nos dobrar, porque ainda estamos representando aqui uma grande parcela da população brasileira que quer ver um menor desse, de 17 anos, que invadiu 40 condomínios, na cadeia, preso, segregado, para aprender e, primeiro, para dar um pouco mais de tranquilidade para as pessoas que moram em condomínios e não terão, pelo menos, o condomínio invadido por esse delinquente. Cláudio. Agora, Pedro, você vê, esse caso aí, esse sujeito, esse bandido, né, aos 17 anos, já registra mais de 40 invasões, 40, minha gente. E por que 40? Porque durante 39, né, em que ele foi localizado, detido, etc e tal, 39 vezes ele foi, ou 40 vezes, 40 e tantas vezes, ele foi liberado. É isso que prevalece no Brasil, é preciso acabar, é preciso, inclusive, responsabilizar quem libera esse tipo de bandido. A gente assiste muito frequentemente isso. Eu achava que o recordista entre menores delinquentes era um delinquente aqui de Brasília, que um tempo desse aí foi notícia, né? Ele registrava 111 passagens pela polícia. 111! Ou seja, em 111 vezes, ele foi preso e foi solto por alguma autoridade. Essa autoridade vai ficar por isso mesmo? Sabe? E aquela outra que recomendou, né? Tem sempre alguém ali do Ministério Público que concorda ou não concorda com a soltura e recomenda, etc e tal. Essas pessoas não são chamadas deveriam, ao menos, né, dar algum tipo de explicação aos seus superiores ou aos órgãos de controle, né? Caian Messina, nosso colega aqui do Grupo Bandeirantes, fez uma reportagem há poucas semanas mostrando a situação de um bandido no Rio de Janeiro com mais de 300 passagens. Eu achava que aquele de 111 era recordista. Quando tem um bandido no Rio de Janeiro com mais de 300 passagens pela polícia. 300 passagens, minha gente. É muita coisa. É inconcebível uma coisa como essa.
Cláudio, na sequência.